Pessoal, nós estamos aqui lendo o livro de Gênesis. Nós lemos aí Gênesis 39, você viu? Aí o outro vídeo aí, ó, abaixo desse, que José é perna para quem te quer, porque a patroa dele, a esposa de Potifar, estava desejando José, mas José não podia. Ela era bonita, gente, disse que era uma mulher muito bonita. Só que José, ele temia Deus, tem temor de Deus. Ele fala assim, ela é linda, ela é sedutora, ela me quer, mas eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar e o meu senhor, que é o meu patrão, que é Potifar, confiou a mim todas as coisas da casa e a esposa dele faz parte de todas as coisas da casa. Eu não posso trair nem a Deus e nem a Potifar. E infelizmente a esposa, né, ficou com raiva porque José foi lá e ela arrancou a roupa de José, porque José saiu correndo dela, correndo da tentação. A gente tem que correr da tentação mesmo, porque tem muito tempo que eu não tenho tentação, gente. Muito tempo que eu não tenho tentação. Graças a Deus. Peço a Deus que não venha tentação mesmo. Mas a gente tem que correr da tentação, tá? Eu, graças a Deus, olha, sobre esse negócio de homens, essa coisa assim, não tem tentação não. Mas às vezes tem aquelas tentações de uma pessoa chegar para conversar a respeito de outra pessoa. Ah, Luciana, quer te contar uma fofoca, falar mal da pessoa. Isso também é uma tentação, que a gente às vezes tem que sair de perto, mas às vezes você fica lá querendo falar as coisas, né? Então assim, José correu da tentação, né? Que era a mulher, e de repente ela ficou com a roupa dele na mão. Perna para quem te quer, o José fez isso, saiu até nu. Aí nisso ela começou a gritar, ai, fazer um teatro de novela da Rede Globo. Ai, ai, os seus servos, vem aqui. José estava querendo me agarrar, José estava querendo ficar comigo, se deitar comigo, José. Por isso que seu pelado, eu tô com a roupa dele aqui na minha mão, vou esperar meu marido chegar, o Potifar, e vou contar tudinho para ele. Potifar, quando chegou, ela contou para ele do jeito dela. Porque José já tinha corrido perna para quem te quer da tentação, queridas. Aí, de repente, colocou o quê? José na cadeia. Colocou ele na cadeia por tentação, Hoje é assédio moral. Isso, hoje é assédio moral. Antigamente, né? Não tinha esse nome, mas hoje é assédio moral. Se você der de cima de mim, se você quiser, ai, quero deitar com você, a Luciano, quero ficar com você, e eu não quiser, eu vou lá e comunico ao meu advogado que você está me assediando moralmente, sexualmente, e eu não quero. Mas como José não tinha essa lei nessa época, ele teve que ir perna para quem te quero e ir para a prisão mesmo, que vai para a prisão mesmo, assédio sexual, assédio moral. E nisso, mesmo assim, porque Deus viu que José estava certo, José não estava fazendo de José é perna para quem te quer na tentação, meu filho. Ele não ficou, ele não queria trair Deus Jeová e nem o seu senhor Potifar. E ali dentro da cadeia, Deus fez com que um carcereiro olhasse para José e falasse assim, poxa, mas José é um homem assim tão íntegro, né? Assim, gostasse de José. Deus fez com que aquele homem olhasse para José, que na verdade é uma maneira correta, né? Deus fez o homem ver José com bons olhos. Fez com que Deus entrou dentro daquele homem ali, colocou a alma de Deus, mostrando para aquele homem que José pode ser o carcereiro no lugar dele, porque ele era confiável demais. E o carcereiro confiava em José e fez com que José, o carcereiro-chefe, tá? Ele encarregou José de todos os prisioneiros. Olha, José, eu confio tanto em você que eu confio em você de você olhar todos os prisioneiros que estão aqui. Quase que José era o carcereiro-chefe na frente dele. Porque Deus vai lá, Deus vai no coração da pessoa e vai tocando e vai mostrando a pessoa quem é a outra, sabe? Vai ali, ele estava ajudando José, ele estava mostrando realmente José era confiável, né? Então ele estava ali, Deus vai agindo nesse lugar, ele vai mostrando quem realmente a pessoa é. E José, né, olhava todos os prisioneiros que havia naquela prisão, ele administrava os prisioneiros, administrava tudo que fazia ali, a comida, na hora de deitar, na hora de apagar as luzes, né? O
versículo 23, o carcereiro-chefe não se preocupava com absolutamente nada ali na prisão, porque ele colocou todas as coisas que estavam ali na prisão aos cuidados de José. E Jeová tornava José bem-sucedido até dentro da prisão. Tudo que José fazia na prisão ali dava certo. Ô, José, você podia morar aqui em casa, José? Nossa, você não queria o José morando na sua casa, um homem temente a Deus. Um homem que Deus, assim, tudo onde ele colocasse as mãos, tudo que ele fazia dava certo. Não precisava nem ser parente de José. Só ele trabalhar no lugar, tudo dava certo. Como é bom você colocar uma pessoa para trabalhar na sua casa, uma pessoa de Deus, uma pessoa assim que é temente a Deus de verdade, né? Uma pessoa assim que vai à igreja, que ora, que jejua, que paga o preço, né? Isso você vê pelo que acontece na sua casa, não é verdade? E aí, eu fiz um resumo para vocês do que aconteceu com José. Vamos para o capítulo 40. Esse capítulo que eu acabei de falar foi o 39. Nós vamos do versículo 1 ao 23 novamente. Versículo 1. Depois disso, né, que José estava lá na prisão e era bem sucedido, que Deus fazia isso com ele, o chefe dos copeiros, lá na casa de Faraó, gente, pensa bem, tinha muitos empregados, muitos escravos. E tinha o chefe dos copeiros, do rei do Egito. Era rei, não é Faraó, é rei, rei do Egito. E o chefe dos padeiros pecaram contra o seu rei do Egito. O copeiro e o padeiro pecaram, fizeram alguma coisa mal contra o rei do Egito. Versículo 2. Então, Faraó ficou indignado com seus 2 funcionários. O rei era o Faraó. Isso mesmo, Luciana, você não errou. O rei era o Faraó no versículo 2 do capítulo 40 de Gênesis. Então, Faraó, o rei do Egito, ficou indignado com seus 2 funcionários. Qual funcionário? O copeiro e o padeiro. O chefe do copeiro, o chefe do padeiros. Então, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, no versículo 3, o Faraó mandou prender o chefe do copeiro e o chefe do padeiro na cadeia, na casa do chefe da guarda. Da casa do chefe da guarda, no lugar onde José estava preso, na mesma prisão. Versículo 4. E o chefe da guarda, era Potifar. Potifar determinou que José ficasse com eles, com os 2, o copeiro e o padeiro, e cuidasse do copeiro e do padeiro que estavam presos ali, e eles ficaram algum tempo na cadeia, o copeiro e o padeiro, junto com José, na mesma cela, pertinho do outro. Versículo 5. Certa noite, tanto o copeiro como o padeiro do rei do Egito, porque eles fizeram alguma coisa que o rei do Egito não gostou, mandou prender eles na prisão, esses que estavam ali detidos na prisão junto com José, eles tiveram um sonho, no versículo 5, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Eu não sei, eu acredito ainda, gente, nessas coisas de sonho, assim, sabe? Mas é só Deus que para interpretar, né? Você viu que Maria Mendonça sonhou antes que ia morrer, Mamonas Assassinas, um deles sonhou que o avião caía, o pastor Antônio dos Gideões, pastor Antônio de Paulo Antônio, alguma coisa assim, sonhou que o avião caía, pegava fogo, que tinha visto um monte de corpos, caiu, ele morreu, também queimado. Muitas pessoas, gente, têm sonhos e acontece, né? Estou dando exemplo de alguns. Então, no versículo 5 do capítulo de Gênesis 40, certa noite, tanto o copeiro como o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, e cada sonho tinha sua própria interpretação. No versículo 6, na manhã seguinte, quando José foi ver o padeiro e o copeiro, porque José que tinha que cuidar deles, percebeu que o copeiro e o padeiro estavam abatidos, tristes. Abatidos é tristes. Versículo 7. Então, José perguntou aos funcionários de Faraó. Quem é os funcionários de Faraó ali na prisão?
os carcereiros, que estavam presos junto com ele. Ah, não os carcereiros não. Minto, me perdoem. José perguntou aos 2 funcionários de Faraó, que era o padeiro e o copeiro, porque José estava ali preso junto com eles para cuidar deles. Como ele viu que eles estavam tristes, abatidos, José perguntou para eles: por que vocês 2, copeiro e padeiro, estão com o rosto triste desse jeito hoje, hein? Versículo 8. O copeiro e o padeiro responderam a José: tivemos o sonho, José, mas não há aqui quem interprete o sonho que tivemos. José olhou para o copeiro e padeiro e disse: não pertencem a Deus as interpretações? As interpretações dos sonhos não pertencem a Deus? Foi a pergunta que ele fez, gente. Quem interpreta os sonhos é Deus. Não é alguém, é Deus que interpreta. Pertence a ele as interpretações. José falou: relatem os sonhos a mim, a José, por favor. Versículo 9. O chefe do copeiro relatou o seu sonho a José. Olha o sonho que ele contou. Ele disse assim: José, eu tive esse sonho, presta atenção. No meu sonho, José, eu, copeiro, havia uma videira diante de mim. Havia uma árvore videira. O que a videira dá, Luciana? Aquele negocinho, gente, esqueci o nome, que é verde, que eu gosto demais. Que eu esqueci o nome agora. Azeitona. Isso, azeitona, videira. O copeiro disse assim para José: José, eu sonhei, eu copeiro do rei de Faraó, eu sonhei que tinha uma videira diante de mim. Diante de mim. Versículo 10. Nessa videira, havia 3 raminhos. Raminhos, o que é raminhos? E ao brotar aqueles 3 raminhos, essa videira florescia e os seus cachos deram uvas maduras. A videira, então, não é azeitona, Luciana, sua burra. Azeitona, não, é uva. Videira é uva. Pé de uva que a gente fala, então é videira. Ai, como a Bíblia ensina, gente. Então, gente, quando você falar videira, alguém falar videira com você, saiba que videira é pé de uva. Então, tá. Então, ele sonhou que havia 3 raminhos ali da videira, do pé de uva. E ao brotar esses 3 raminhos florescia. E os seus cachos de uvas deram uvas maduras. Versículo 11. O copo de Faraó estava na minha mão, José, nesse momento que dava uva. E eu peguei as uvas que deram naqueles 3 raminhos, uvas lindas, e as espremi, aquelas uvas, no copo de Faraó, direto no copo dele. Depois disso, eu, copeiro de Faraó, depois disso que eu espremi as uvas no copo de Faraó, eu dei o copo a Faraó, cheio das uvas que eu espremi na mesma hora para Faraó. Versículo 12. José disse então ao copeiro de Faraó que estava preso, sobre o sonho dele, a interpretação do sonho. Esta é a interpretação do seu sonho, tá, copeiro? Os 3 raminhos que você falou de uva, que você viu saindo, são 3 dias. 3 raminhos, 3 dias. Versículo 13. Daqui a 3 dias, Faraó, o seu patrão, levará você para fora da prisão e o restituirá ao seu cargo de copeiro. Ele vai perdoar você. Você vai continuar servindo ele. Igual lá está escrito que você pegou aqueles 3 raminhos que deu uvas, pegou as uvas dos 3 raminhos, você massagou elas assim e fez com que tivesse uva dentro do copo e deu a Faraó. Então quer dizer o quê? Que Faraó vai pegar você, vai perdoar você e você vai voltar a trabalhar com Faraó.
E os 3 ramos são 3 dias. Daqui 3 dias. Então, daqui 3 dias você vai sair daqui, copeiro, porque Faraó vai te perdoar, porque os 3 ramos significa 3 dias. E ele vai restituir você ao seu cargo de copeiro e você dará o copo a Faraó como fazia antes, quando você era o copeiro dele antes de vir para a prisão. Você vai continuar sendo o mesmo copeiro dele. Então, Deus te mostrou que você vai ser restituído ao seu, né, o seu cargo de copeiro. Você vai continuar servindo a Faraó. Versículo 14. Mas, sempre tem um mas na vida, gente. Eu gosto de você, mas não posso ficar com você, né? Versículo 14. Mas, quando as coisas estiverem bem, José falou, eu estou interpretando o seu sonho, que na verdade não sou eu que estou interpretando, é Deus que interpreta sonho. E eu converso com Deus, Deus me dá, né, essa dádiva de interpretar sonhos, sabe, copeiro? Mas quando você estiver bem lá na casa do faraó, que você estiver servindo a ele, lembre-se de mim, José, que interpretei o seu sonho aí, né, que Deus me deu, né? Deus veio aqui na minha mente e colocou a interpretação do seu sonho. Lembre-se de mim, por favor. Demonstre-me amor leal a mim por ter interpretado o seu sonho e fale sobre mim a Faraó, o seu patrão. Fale bem de mim para me tirar deste lugar, desta prisão. Então ele sabia, né, que ele poderia ali no momento falar alguma coisa para Faraó, bem dele, né? Porque na verdade ele estava aflito, triste por causa do sonho e Deus foi lá na mente de José e colocou lá a interpretação na mente de José. E José foi interpretando o sonho através de José e de Deus. Deus fez com que José interpretasse os sonhos. Versículo 15. Na verdade, eu fui raptado, eu e José, da terra dos hebreus. Eu sou hebreu. Eu, José, eu não fiz nada aqui para que eu pudesse estar na prisão junto com vocês, gente. Sabe, eu não fiz nada. No versículo 16, então, quando o chefe dos padeiros, o chefe dos padeiros, viu que a interpretação que José fez através do copeiro, né? O copeiro contou o sonho dele e José falou, olha, daqui 3 dias, o 3 ramos, daqui 3 dias, você vai sair daqui, Deus está me dizendo, você vai sair daqui, e quando você espreme as uvas do seu sonho no copo diretamente de Faraó, do rei do Egito, quer dizer que você vai voltar a ser funcionário dele. E quando você estiver lá, nunca esqueça que eu interpretei o seu sonho, tá bom? Fala bem de mim para Faraó, fazendo favor, quando você puder. E aí, o padeiro viu que ele interpretou o sonho do copeiro, o padeiro falou, vou contar o meu também. Vai que ele interpreta que eu vou sair daqui também, interpreta coisa boa. Sabe quando você está na igreja, que o pastor começa a profetizar coisa boa para o outro, e você pensa, ai, Deus abençoe que o Senhor Jeová ajude o pastor a interpretar alguma coisa para mim, que fale alguma coisa para mim sobre aquilo que eu estou pensando, sobre aquilo que eu sonhei, sobre aquilo que eu estou passando, meu Deus. E às vezes a pessoa interpreta. Então, o padeiro contou o sonho dele, porque ele queria ser que interpretasse coisas boas. Claro que eu quero que interprete coisas boas para mim também, né? Mas antes disso, o faraó falou assim, olha, gente, eu vou contar a verdade para vocês. Eu não tô aqui porque eu fiz alguma coisa ruim, não. Eu tô aqui no Egito, eu não sou egípcio, não, eu sou hebreu. Eu tô aqui, eu sou hebreu, eu tô aqui porque eu fui raptado, fui vendido pelos irmãos dele, né? Eu fui raptado da minha terra, que é os hebreus, eu sou hebreu. Eu não fiz nada para que eu pudesse estar na prisão, nada mesmo. Nem ficar com a mulher de Potifar, nem olhar para ela, eu corri dela por causa de Potifar, amor a ele e amor a Deus, né? Amor a Deus em primeiro lugar, porque Deus pede para mim não fazer isso, ficar com a mulher dos outros. Eu perna para quem te quer e mesmo assim peguei prisão porque ela mentiu. Versículo 16. Então, quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era favorável do copeiro, ele disse a José, José, eu sou padeiro, eu também tive sonho. Eu também estava no meu sonho e havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. Olha, presta atenção. Havia, no versículo 16 do capítulo 40 de Gênesis, no cesto estava por cima no cesto que estava por cima
Então, quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era favorável para o copeiro, né? Porque o copeiro ia sair da prisão, ele disse a José: José, eu, padeiro, eu também estava no meu sonho, e havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. Imagina, 3 cestos, tinha aí 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. 1 cesto, 2 cestos, 3 cestos de pão sobre a minha cabeça. Então quer dizer que são 3 dias, né? 3 dias de ramo, 3 dias de 3 cestas, 3 ramos. Versículo 17. E no cesto que estava por cima, 1, 2, 3. No cesto que estava por cima da minha cabeça, havia todo tipo de alimentos assados que os padeiros fazem para o faraó. E havia aves que comiam desse cesto que estava sobre a minha cabeça. José respondeu: eu vou interpretar. No versículo 18, José interpreta, mas eu vou fazer um comentário com você. Muitos anos atrás, eu era apenas uma menina, uma adolescente. E um dia uma mulher foi orar para mim. Essa mulher não é de Amorés, não, era de Resplendor. E todo mundo gostava que essa mulher orasse, sabe? Que eles falavam que ela tinha visão. Ela tinha visão. Eu vou falar a verdade para vocês, gente. Essa mulher, quando eu fui em Resplendor, que eu tentei o suicídio, essa mulher, a minha ex-patroa pediu que eu fosse nela para ela fazer oração. E realmente, quando ela orou para mim, gente, eu senti uma coisa. Os meus pés ficaram grudados no chão. Não tô mentindo para você. E a minha mão ficou para trás, como se tivesse um monte de formiguinha. Sabe quando dá aquela cãibra que você não consegue andar? Deu aquilo na hora que a mulher gritou. E nisso, eu comecei a sentir uma coisa estranha, sabe? Dentro de mim. Na oração dessa mulher. E essa mulher teve hemorés. Aí, uma mulher da igreja que eu participava, eu era evangélica, não sou mais, ela falou assim: ah, Madalena, ora pela Luciana aqui. Na hora que essa mulher estava orando, ela colocou a mão na minha cabeça. Quando ela colocou na minha cabeça, ela gritou. Ela deu um grito e falou assim: meu Deus, eu já falei que essa menina tem que ir para Deus, ela tem que entregar a vida dela para Deus, porque eu tô vendo um monte de urubu posando na cabeça dessa menina, e tinha um monte de urubu e muitas... ai, gente, aquele negócio de linha, sabe, uns fincos, sabe, ela falou. E muitas agulhas enfiadas na cabeça dela que me machucou, e um monte de urubu em cima da cabeça dela. Foi Madalena que falou. Isso eu tinha... ai, gente, eu acho que eu não era casada. Eu casei com 20 anos. Eu não era casada. Não, eu não tinha casada, não. Eu devia ter uns 17 anos de idade. 17, meu pai já tinha morrido. Meu pai morreu, eu tinha 16. Então eu devia ter uns 17, 18 anos. Quando ela falou isso, ela falou: eu falei que ela tem que ir para a igreja, que ela tem que, né, ser fiel a Deus, mas infelizmente, que Deus me perdoe, eu assim, eu sou pecadora, sabe? Eu fico triste por isso. Não é assim, ah, Luciana, nas pequenas coisas a gente peca, gente, porque não existe pecadinho, pecadão, não. Então José foi ali, né? Vocês se perderam, hein? Então, no terceiro cesto, o cesto último que estava na cabeça dele, as aves do céu veio para cima e começou a comer os alimentos assados que os padeiros faziam para o faraó. E havia aves que comiam desse último cesto que estava sobre a cabeça do padeiro. Versículo 18, José respondeu: agora eu vou dar a interpretação do seu sonho, padeiro. Os 3 cestos significa 3 dias. Versículo 19, daqui a 3 dias, Faraó cortará a sua cabeça e pendurará você no madeiro, e as aves do céu comerão a sua carne. Meu Deus, que tristeza, hein? Que tristeza para esse padeiro. Versículo 20, o terceiro dia era o aniversário de Faraó. No terceiro dia, 3 dias, 3 dias para o padeiro, 3 dias para o copeiro. O copeiro ia ser restituído e o outro ia ser degolado, gente. Ele ia colocar a cabeça dele no lugar e os aves do céu ia começar. O que pode acontecer isso comigo, gente? O terceiro dia era o aniversário de Faraó. E Faraó deu um banquete, uma festa a todos os seus servos.
ele trouxe para fora o chefe dos copeiros, que ele tinha restituído. Você viu o sonho, o sonho do copeiro? O copeiro foi restituído como José interpretou, né? E o chefe dos padeiros mandou trazer para fora também o chefe dos padeiros diante dos seus servos, porque ele deu um banquete para os seus servos. Quem é servo? Quem serve ele, quem é empregado dele, quem é funcionário dele. Versículo 21. E ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro, e ele continuou a servir o copo a Faraó. Versículo 22. Mas Faraó pendurou o chefe dos padeiros no madeiro, assim como José havia interpretado. Versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, esqueceu-se de José, né, copeiro? Até a próxima.